Será que uma sessão de terapia é um lugar nada óbvio que você já pensou em levar o seu dinheiro e a sua vida financeira para elaborar, para refletir sobre, para entender e aprofundar essa relação e assim conseguir tomar decisões mais saudáveis sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. E aqui eu te ajudo a refletir sobre o dinheiro, sobre a sua vida financeira, sobre a sua relação com o dinheiro naqueles espaços da sua vida em que o dinheiro é uma costura e faz parte. Seja o seu trabalho, seja sucesso, prosperidade, o seu negócio, seja o seu relacionamento com outras pessoas ou até mesmo o seu relacionamento com você mesmo. A sessão de hoje tem o tema do Clube das Desiludidas da Lei da Atração. Um dia eu conversando com uma pessoa e ela estava sendo encaminhada para mim para começar um processo terapêutico e ela me contando a história dela, ela começou a me contar a história dela me dizendo assim: Sara, eu faço parte do Clube das Desiludidas da Lei da Atração. Eu perguntei a ela o que isso significava na vida dela. E ela me disse: durante a pandemia, eu tentei fazer uma transição de carreira para um espaço, para um trabalho, para uma carreira que eu quero muito exercer. E eu mentalizei tanto isso, eu desejei tanto, mas tudo o que eu consegui foram dívidas e um processo doloroso interno dentro desse movimento. Não consegui fazer a minha transição, mesmo eu mentalizando muito. Portanto, a lei da atração me fez ficar bastante desiludida. Eu achei que eu tinha tudo, que pensar positivo e desejar muito era o suficiente para eu realmente fazer esse movimento. E eu me identifiquei muito com a história dela. Não necessariamente usando a lei da atração, mas para tanta gente, para além do nome Lei da Atração, para tanta gente existe esse movimento de querer, desejar, achar que desejar muito, se imaginar fazendo algo e se abrir para aquilo é o suficiente para você receber aquilo nas suas mãos como uma conquista. E isso é o que nós vamos conversar e refletir um pouquinho sobre. Essa conversa vai começar com um pouco de dados históricos para você entender um pouquinho de onde é que vem esse pensamento dessa lei da atração. Eu achava que essa lei da atração ela tinha começado com aquele livro O Segredo e também com o filme. Mas quando eu comecei a pesquisar, eu vi que, na verdade, é um movimento americano, começou nos Estados Unidos, que começou, na verdade, no final de 1800 e tananã, 1870, 1890. Tem mais de 100 anos que se fala sobre a lei da atração. De pessoas que escrevem livros como A Ciência de Ficar Rico. É um livro que existe, você pode procurar e você vai encontrar esse livro para ser vendido. A Ciência de Ficar Rico, Prosperidade pela Força do Pensamento. São todos livros que foram escritos há quase 100 anos e que têm formas de se pensar dinheiro, riqueza, sucesso, prosperidade em um determinado sentido, em uma determinada direção e com algumas regras específicas para atrair para a sua vida tudo aquilo que a vida tem de bom. O que diz essa lei da atração? Ela diz que você muda o seu pensamento e a sua realidade concreta muda junto. Você é aquilo que você pensa, não aquilo que você acha que você é. E os seus pensamentos moldam a sua realidade. Os seus desejos moldam a sua realidade. Ele tem 4 passos básicos para você exercitar essa lei da atração. Primeiro, você precisa colocar um desejo. Algo que você queira alcançar. Depois você começa a sentir aquilo como sendo algo que você deseja muito. Deixar esse desejo passar por você, pensar naquele objetivo com bastante convicção. Depois você vai se imaginar não como se você pudesse conquistar aquilo, mas como se aquilo já estivesse na sua vida. Passar por um processo de imaginar que aquilo já existe na sua vida e depois apenas se abrir
para receber. Esses 4 passos são os passos mais comuns que se fala sobre a lei da atração. Por que essa lei atrai tanta gente? Não é necessariamente essa lei que atrai, e sim o que ela ativa nas pessoas, que faz com que uma grande quantidade de pessoas se ligue, se atraia a esse movimento desse novo pensamento. Nós temos, segundo Jung, 2 realidades diferentes. Nós temos a realidade concreta, que é tudo aquilo que é captado pelos 5 sentidos biológicos. A sede, a fome, esse microfone, ele é real, o celular que está na minha frente gravando também, esse apartamento é real, etc, etc, etc. Tudo isso faz parte de uma realidade concreta e externa a mim. Mas o Jung também fala que nós temos uma realidade interior. E essas 2 realidades, elas têm uma ponte que liga uma à outra. A realidade interior, ela é percebida pelo nosso cérebro e pelo nosso corpo como tão real quanto aquilo que vem do lado de fora. É só você pensar, por exemplo, que se você começar a imaginar que você vai estar diante de um leão, mesmo que você esteja na sua casa e você imaginar que você está diante de um leão, o seu corpo vai começar a mudar a fisiologia dele como se fosse para entrar em um processo de luta e fuga para fugir desse leão. A nossa realidade psíquica, ela é interpretada e percebida pelo nosso corpo como tão real quanto a realidade concreta. E é por causa disso, por exemplo, que quando nós temos pesadelos, nós acordamos com bastante medo. O nosso corpo interpreta essas imagens como sendo imagens reais e concretas que estão acontecendo comigo agora. E a lei da atração, essa forma de visualizar os seus desejos e desejá-los com convicção e imaginar que aquilo já está acontecendo com você e se abrir para aquilo, usa bastante da realidade psíquica para poder alcançar aquilo que deseja. Então, ela não mexe na realidade concreta necessariamente, mas ela mexe na realidade psíquica. A comunidade científica não entende a lei da atração como uma lei. Afinal de contas, ela não acontece com todo mundo. Toda lei, ela é igual para todas as pessoas. Então, eu tenho a lei da gravidade. A lei da gravidade acontece comigo, com você, independente de quem sejamos e independente de onde estejamos. Ela vai acontecer. A lei da atração, a comunidade científica entende que não é uma lei. É mais um misticismo, é mais uma forma de se compreender a realidade do que necessariamente algo que vai acontecer com todas as pessoas, só bastando você acreditar com convicção que você deseja e aquilo vai acontecer. Eu não consigo dizer para você quem está certo. Se a lei da atração está certa, se a ciência está certa, porque eu entendo que a realidade psíquica, ela tem uma força na nossa vida que a ciência moderna ainda não tem instrumentos para medir o suficiente. E eu deixo você refletir, na verdade, sobre se você acredita na ciência, tá tudo bem, porque a ciência tem um bom ponto na hora de entender essa tal dessa lei da atração. E as pessoas mais místicas também têm um ponto que também é válido para elas e que foi comprovado por algumas pessoas fazendo isso, exercitando a lei da atração. Eu deixo para você refletir sobre o que realmente funciona para você e o que não funciona. O meu trabalho aqui é te conduzir a uma reflexão sobre o quão nocivo, o quão desiludida e o quanto que quem em você está efetivamente usando essa lei da atração e se isso é saudável para você ou não. Quando nós falamos de corpo, mente e psique, nós precisamos falar sobre viés positivo e viés negativo. Viés positivo é quando nós acreditamos que tudo vai ser muito bom, vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo. Eu tenho uma imagem interior sobre algo que é 100% positiva. Está indo na direção de algo
positivo. É quando você olha para um novo trabalho que você vai começar e você diz, cara, eu sinto coisas boas nesse trabalho. É quando você vai se abrir a uma nova relação e você sente, eu sinto coisas boas nessa relação. Quando você tem essa direção de pensamento e de atitude de comportamento, você está indo mais na direção do viés positivo. Mas nós temos também o viés negativo. Vai dar tudo errado, nada funciona, isso é muito ruim, tudo é muito ruim, eu sou muito crítica comigo. O viés negativo, ele está mostrando aquilo que falta. Ele traz uma imagem interior interpretando a realidade sobre um viés mais da falta, do vazio, do negativo, da crítica e do que é, abre aspas, mal. Não necessariamente positivo e negativo num conceito de bom e mal moral, mas mais num sentido de algo é mais benéfico e tem uma visão mais positiva, mais facilitadora, e algo é mais maléfico e tem uma visão mais desafiadora, mais difícil, mais dura, mais densa. Uma é mais leve e a outra é mais pesada. E é só isso. Essas duas visões fazem parte da nossa vida. A lei da atração utiliza o viés positivo para os indivíduos concretizarem aquilo que eles desejam na vida. Mas tem uma grande questão por trás desse viés positivo que diz sobre você estar 100% nesse viés positivo e ignorar que o viés negativo também faz parte e precisa fazer parte. E é por causa dessa unilateralidade que muita gente acaba ficando desiludida com as coisas da vida, com os seus desejos, com os seus sonhos, com os seus propósitos daquilo que elas querem fazer. Aqui, como a lei da atração utiliza o viés positivo para alcançar metas e objetivos e obter sucesso, ignorando, excluindo ou tentando rejeitar o viés negativo, é aqui o grande problema que existe na maior parte das pessoas que utilizam a lei da atração para alcançar os seus objetivos. Por quê? Porque nós não somos só positivo. Positivo e negativo são duas partes de uma mesma experiência. Se nós acreditamos em algo sobre um viés positivo, vendo como aquilo vai ser gostoso, como vai ser incrível quando eu tiver aquilo, vai ser maravilhoso quando eu alcançar aquele sucesso, vai ser super bacana quando aquele trabalho eu conseguir chegar naquele trabalho e alcançá-lo e etc. O que eu faço quando os desafios vierem? O que eu faço quando as dificuldades acontecerem? O que eu faço quando os erros vierem? Eu vou ficar desiludida, porque, nossa, eu quis tanto aquilo, por que aquilo não aconteceu? Ou não aconteceu na velocidade que eu queria? Ou não aconteceu exatamente como eu desejei? O viés positivo levado à unilateralidade, como se só ele pertencesse, como se só ele fosse algo necessário, bom e obrigatório, e fosse ele a única coisa a acontecer, e o meu esforço, o meu empenho, a minha convicção serão o suficiente para eliminar todo o viés negativo, tudo aquilo de dificuldade, de problemas, de erros, de falhas, de eu não sei tudo, desse viés negativo começarem a aparecer e a minha convicção e o meu desejo serão o suficiente para eu eliminar, para eu rejeitar, para eu bloquear ou para eu anular o viés negativo, é aqui que está o problema. O grande problema da maior parte das pessoas é achar que é só o viés positivo que faz você chegar lá. É só pensar positivo, é só desejar com convicção. Se imagina lá que a coisa acontece. Tentando, através desse movimento de colocar apenas o viés positivo para agir, tentando usar o viés positivo para anular qualquer coisa, abre aspas, negativa que venha a acontecer, é isso que é o problema.
O problema da maior parte das pessoas que acredita ou que não acredita na lei da atração, mas que principalmente acredita na lei da atração e que acha que ela vai acontecer só porque eu tenho muita convicção, o grande problema é achar que só porque eu desejo é uma obrigatoriedade de acontecer. Fica unilateral, fica pensando só no positivo e quando as dificuldades acontecem, quando os erros acontecem, os desafios da vida, porque a vida tem desafios, a vida é completa, ela tem positivo e tem negativo e a gente precisa equilibrar esses dois pratinhos o tempo todo. Quando o viés negativo vem e ele diz, eu também faço parte da sua jornada, eu também preciso de um lugar, os desafios acontecem, os problemas acontecem, as dificuldades acontecem, os erros, as falhas, os fracassos acontecem. Eu digo, eu não quis o suficiente, por isso que não aconteceu do jeito que eu pensei. Eu achei que em 6 meses eu seria uma terapeuta de sucesso com a agenda cheia e eu pensei tanto nisso, eu me vi daqui a 6 meses com isso e não aconteceu. Quando lá no começo do episódio eu disse para vocês que eu era desiludida da lei da atração, isso aconteceu comigo há uns 10 anos atrás, literalmente 10 anos atrás. Eu tinha um relacionamento e aí eu estava feliz nesse relacionamento a 2 e era uma pessoa que eu queria me relacionar mais tempo, eu queria construir uma relação, etc, etc. E aí eu fiz um curso na época de motivação, curso motivacional. E dentro desse curso a gente tinha que escrever uma carta para a cápsula do tempo para receber 6 meses depois. E nessa carta você colocava todos os seus desejos, como você já estava se vendo. Era uma carta do futuro para você. E 6 meses depois, a pessoa do curso lá enviava a carta para nossa casa e a gente tinha a oportunidade de receber aquela carta e checar quais das coisas que eu desejei 6 meses antes eu realmente alcancei. Então, na época, eu tinha a meta de correr 10 quilômetros em, 40 minutos. Gente, é coisa pra caramba, viu? Oxe, meu Deus do céu. Quando eu penso nisso hoje, eu imagino assim, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Mas, coisas que acontecem. Então, eu tinha a meta de aumentar o meu salário em 15%, em ser promovida não sei lá das quantas. Então, eu tinha uma série de metas ali, comer saudável, parar de comer batatinha, coxinha, comer fruta. E tinha uma das metas que era, depois desses 6 meses, continuar, realmente desejar estar naquela relação, me esforçar e daqui a 6 meses, essa relação estar estável, estar bem, nós estávamos felizes, etc, etc. Beleza, corta, vamos lá, tava lá, acho que foi em outubro o curso. Aí, outubro, escrevi a carta, 6 meses depois, em março, abril, eu recebi a carta na minha casa. Aí eu abri a carta. E quando eu comecei a ler a carta que eu tinha escrito para mim 6 meses antes, com tanta convicção, com tanto desejo, que tudo aquilo ia acontecer, eu comecei, você vai estar comendo mais saudável, você vai ter parado de comer batata frita, coxinha. E eu olhei assim, eu tô comendo mais, mas tudo bem. E eu olhava assim, você vai estar correndo 10 quilômetros em 45 minutos. E eu tinha me machucado, não estava podendo correr porque eu estava com um problema no quadril. E todas as vezes que eu corria mais do que 2 quilômetros, o meu quadril começava a doer imensamente e eu tinha que parar. Mais uma coisa que não estava lá, tá? E, por último, tinha lá, 6 meses depois, eu estava numa relação, eu estava feliz com aquela pessoa e, na verdade, eu estava chorando porque tinha, um ou 2 meses que essa pessoa tinha me dito que a relação não iria para frente porque nós dois queríamos coisas diferentes da vida. Eu entrei num buraco por causa disso. Eu olhei para aquilo e disse, cara, o que tinha de errado comigo? Eu desejei tanto essas coisas, por que 6 meses depois elas não aconteceram do jeito? Faltou convicção? Faltou desejo? Será que eu não desejei o suficiente? Será que eu não me esforcei o suficiente? E aqui tem realmente uma das coisas mais duras que acontecem na grande maioria das pessoas que acreditam na lei da atração
e que elas acabam em algum momento virando parte do clube das desiludidas da lei da atração, que é: se deu certo, ok. Nossa, eu desejei tanto, eu me empenhei tanto, eu me vi lá fazendo aquilo, deu certo. Ok, maravilha, funcionou. Mas quando não funciona, a culpa é toda minha. Eu não entendo que existem forças ao meu redor que eu não controlo, que não estão submetidas à minha força de vontade, que não estão submetidas ao meu controle. Não estão. Eu acho que em 6 meses eu vou controlar realmente, eu vou me empenhar e me esforçar para manter uma relação, sendo que a outra pessoa já está entendendo que ela não vai mais ficar comigo, que ela está vendo que nós temos objetivos de vida diferentes. E no fim, gente, ela estava certa. Nós tínhamos objetivos de vida diferentes. Eu queria a vida indo para a direita, ele queria a vida indo para a esquerda. Não tinha ponto de encontro entre a gente. Mas o meu desejo era o suficiente para manter uma relação? A minha força de vontade, o meu desejo, a convicção de que eu desejar o suficiente e me abrir para receber era o suficiente para eu manter aquela relação, sem entender que existe uma outra pessoa, sem entender que existem forças ao redor que eu não controlo, que não se submetem a mim, que não se submetem à minha vontade consciente. Existem traumas dentro de mim, existem coisas que me acontecem de forma involuntária e que eu faço de forma involuntária e que estão fora do meu controle e que acontecem. Achar que só porque eu desejo num viés positivo, de entender que tudo vai ser um tapete para eu conseguir, que tudo vai ser lindo para eu conseguir, que as portas vão se abrir, eu não vou nem bater na porta, eu vou chegar perto da porta e ela vai se escancarar para mim, porque eu desejo, porque eu tenho a convicção de que eu mereço aquilo. Isso não é o suficiente para realmente atravessar uma experiência. O viés negativo, ele faz parte, os desafios, as dificuldades, as críticas, as falhas, os fracassos, os erros, as incompletudes da vida, elas fazem parte. E ignorar isso é o que está nos adoecendo, fazendo com que a gente tenha o cartãozinho do clube das desiludidas da lei da atração. No fim das contas, eu realmente acredito que a lei da atração está sobrecarregada para um lado, ela é unilateral e por causa disso eu, Sara, não acredito que ela funciona da forma como a gente imagina que ela funciona. Eu acredito que quando você tem um desejo e você tem uma convicção de que aquilo pode acontecer e você inclui o outro lado, aprende a incluir e a lidar com o viés negativo, você tem a maior possibilidade de se manter firme, consistente e coerente com aquilo que você deseja. Tudo que a gente deseja, a vida dá um jeito de passar os nossos desejos pelo fogo, como se fossem sempre vivendo algumas provas de fogo mesmo, para a gente entender o que é real, verdadeiro, enraizado dentro da gente e aquilo que é só palha, que no fogo de palha vai sumir bem rápido. Mas aquilo que é verdadeiro e profundo dentro de nós passa pelos desafios do fogo da vida e permanece. Nesse sentido, talvez você possa utilizar a lei da atração para se manter conectada com o seu desejo de alcançar algo, apesar dos desafios e das intempéries da vida, apesar dos erros, das falhas, dos fracassos, das incompletudes, das limitações de tempo, de espaço e tudo isso que faz parte da nossa experiência humana. Se você me perguntar, Sara, então, a lei da atração não vai funcionar para mim? Então, tudo que eu pensei de lei da atração não funciona? E eu vou te dizer, eu não sei. Mas eu posso te perguntar e te fazer algumas perguntas para te ajudar a refletir um pouco mais. Quando eu tenho um desejo, e eu tenho uma convicção, e eu já me imagino ali naquele lugar, que desafios eu precisei passar para estar lá, que erros eu cometi na jornada. Não adianta só pensar no positivo do fim, né, do caminho final, da linha de chegada, sem entender
entender a jornada. A gente dá muito valor e uma imagem muito positiva para o final da jornada e a gente esquece que é a própria jornada em si aquilo que a gente precisa olhar. Que o final e o resultado, aquela linha de chegada do fim, ela é muito mais um resultado de como essa jornada foi vivida do que qualquer outra coisa. Pensar que aquilo vai acontecer, que você merece e que aquilo está à sua disposição, é só você preencher essa jornada e lidar com a jornada do jeito que a jornada se apresenta, tá tudo certo. Mas você acreditar de forma infantil e imatura de que aquilo lá na frente vai acontecer sem nenhuma dificuldade, no tempo que você quer, só porque você tem uma convicção de que aquilo vai acontecer, isso vai te adoecer. Isso vai fazer com que você traga para você a culpa por aquilo não estar acontecendo. Afinal de contas, se não aconteceu é porque você não desejou o suficiente. Reflete um pouco. Será que os meus desejos positivos não estão muito infantis? Será que os meus desejos positivos não estão muito imaturos? Será que eu não estou olhando para a jornada como ela é? Encarando a jornada como um todo até chegar no objetivo daquilo que eu quero para poder realmente entender como uma adulta que aquilo é possível. Não como uma criança que diz eu quero agora e só porque eu quero e eu tenho muita convicção de que isso vai acontecer com certeza. Eu não quero que você pare de acreditar e nem ache que a solução para toda a lei da atração é a lei da desatração. Sei lá, o que pode vir do extremo oposto. Porque a desiludida com a lei da atração é essa pessoa que foi demais para o positivo, ignorou o viés negativo, ignorou as dificuldades, as pedras no caminho, que são naturais e que estão e que existem. E quando a pedra vem, ela diz, se a pedra veio é porque eu não quis o suficiente. Se eu não atravessei a pedra é porque eu não quis o suficiente. E as coisas não são assim tão simplistas. Você vai precisar entender que lei da atração, se imaginar de forma positiva, etc., não pode estar dentro de um olhar infantil. Senão você vai para o outro lado. Você vai pendular para o lado do viés negativo e dizer, tá vendo? Eu não presto para nada, tá vendo? Porque esse é o lugar das desiludidas da lei da atração. Quando ela pendula do viés positivo para o viés negativo, na mesma intensidade, sentido oposto. Aí ela diz, eu não presto para nada, nada de bom acontece comigo, tudo de errado tá aqui na minha frente, o universo não me dá nada de bom, eu só tenho problema, etc, etc, etc. Começa a perceber que existe em toda imagem positiva nuances do viés negativo e em tudo aquilo que está no viés negativo também existem nuances do positivo. O nosso trabalho aqui na nossa jornada da vida é olhar para esses vieses, olhar para nossos desejos e entender que é positivo e ele pode ser positivo, mas que eu não posso esquecer o negativo do outro lado. Ele acontece, ele faz parte e ele precisa ter um lugar, inclusive para que eu crie resistência e resiliência e possa chegar na linha de chegada mais inteira e mais dona de mim mesma. Se esse episódio te ajudou a refletir, te ajudou talvez a entender diferente como você funciona, te ajudou a mudar algum comportamento, ou você conhece alguém que essa informação pode ajudar, inclusive, essa pessoa a entender o seu processo de vida de um jeito diferente, encaminha para ela. E você também ajuda muito o meu trabalho, ajuda muito o meu trabalho a crescer e a chegar em mais pessoas quando você dá like no vídeo, quando você compartilha o vídeo, quando você dá as 5 estrelinhas aqui no Spotify para o conteúdo que eu estou te oferecendo. A gente se vê na próxima sessão.